As redes de produção cinematográfica nada mais são do que a lógica geográfica da locação da produção de cinema ao longo do globo e das localidades. Isso significa dizer que existe uma lógica pela qual o cinema se coloca. Por assim dizer, nós vamos perceber que, como uma rede de pesca, nós temos nós nessas redes. Esses nós nada mais são para onde se direciona o capital destinado à produção cinematográfica. E assim, nós vamos perceber que existem fluxos que se direcionam para essas cidades e para essas localidades. Não à toa, por exemplo, Hollywood é um grande centro de produção cinematográfica. Lá se instauram os grandes estúdios de produção. Assim, o capital destinado a esse tipo de produção se direciona para essas localidades. Existe uma rede de fluxos que direcionam a produção para esse local. Além disso, existe uma lógica de grandes tecnopolos de produção cinematográfica. Assim como existem os tecnopolos de grande tecnologia, por exemplo, e a gente pode citar o Vale do Silício, por exemplo, existem também os tecnopolos de produção cinematográfica. Então, o surgimento de uma universidade de cinema ou de um costume que direciona determinada população à produção cinematográfica, à produção de cultura, faz com que o capital se direcione para essas localidades. Então, por que, por exemplo, no Brasil, a lógica da produção cinematográfica se direciona para São Paulo, Rio de Janeiro? Justamente porque a rede de capital cultural está direcionada para esses pontos da geografia brasileira. Contudo, a gente pode perceber que hoje já existe uma lógica que direciona esse capital em direção a Pernambuco, por exemplo. O surgimento de faculdades em Pernambuco, o surgimento de um sucesso do cinema pernambucano, faz com que o capital comece a se direcionar para essas localidades. Então, tudo está inserido de uma lógica de capital, uma lógica de consumo mesmo. Por mais que a gente lute para que o cinema seja de fato livre de uma lógica de capital, que se introduza uma liberdade pela qual o artista deseja se comunicar para além dos desejos do próprio capital, a alocação da produção cinematográfica sempre estará vinculada a uma rede de produção. Uma rede em que todas as condições necessárias para se produzir se direcionarão para os locais onde existe uma valorização mais intensa da produção cultural.